Olá, nós vamos conversar agora um provérbio de Cícero extremamente profundo e polêmico. Cícero era um filósofo romano, né, onde ele traz a seguinte proposição: é melhor uma paz injusta do que uma guerra justa. Veja só que situação, o que você acha? É óbvio que quando a gente ouve isso, chega a dói nos ouvidos, né? É melhor uma paz injusta do que uma guerra justa, chega a dar uma dor na gente, porque automaticamente a gente lembra da questão da passividade, de deixar o mal sem limites, né? O mal correr solto. E obviamente que a maioria das pessoas vai dizer não, uma paz injusta não, é melhor uma guerra justa do que uma paz injusta. A resposta mais superficial é essa, porque é baseada na lógica da mente que mente. Mas tanto a doutrina, né, que Jesus nos trouxe de amor, que é pregada em todas as religiões, elas falam do poder inerente da paz. Veja, a pergunta em si, ela contém vários erros propositais. Por exemplo, não existe paz injusta. Da mesma forma que não existe guerra justa. Já começa daí. Porque justo e injusto são conceitos da nossa mente. A gente é que julga se uma coisa é justa ou injusta. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer essa frase para o seu dia a dia, para a sua prática, como você deve reagir, né, diante de uma situação onde você é atacado. Então, é interessante isso, porque mostra, primeiro, a paz como sendo injusta e a guerra justa. E não é bem assim. Uma guerra nunca é justa. Eu vou explicar o motivo. O que é que quer dizer justo? Justo vem de justeza, que tem a ver com integridade, com ser íntegro, ser equilibrado, né? A justeza tem a ver com equilíbrio. E o equilíbrio e a justiça verdadeira tem a ver com a sua própria essência divina, com seu eu divino, com seu self. Então, eu vou trazer um exemplo bem prático para você agora. Imagine a seguinte situação: você se depara com um assaltante. O assaltante vem com um revólver e pede o seu celular, sua carteira. Você acabou de receber dinheiro, você acabou de receber o salário do mês. E aí você tem que dar ao assaltante o salário do mês todinho, tem que dar o celular, onde tem fotos de família, fotos das pessoas que você ama. Você acha isso justo? Não é? Não seria melhor, nesse caso, seguindo essa lógica superficial, você partir para cima do assaltante e dizer que não vai dar celular nem nada? O que aconteceria a partir daí? Né? Então, talvez você diga, não, mas porque ele está armado, né? Então, eu não posso reagir a uma força maior do que a minha. Mas a questão é você acreditar, você ter fé na força da sua paz, na sua força interior. Porque você só tem dois caminhos na vida. Ou você acredita na força do espírito, ou você acredita no espírito da força, né? As pessoas que dizem que essa proposição de Cícero é errada, melhor paz injusta do que uma guerra justa, essas pessoas elas acreditam no espírito da força. Mas não é assim que funciona. A paz ela tem um poder muito grande. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagine você, tente abrir de manhã cedo, pegue uma rosa, no pé mesmo, não precisa nem tirar ela, nem tem arrancá-la, no pé, uma rosa que esteja fechada. Tente abrir ela com as suas mãos. Tente abrir a rosa, tente abri-la, né? Tente abri-la com as suas mãos. O que é que vai acontecer? As pétalas provavelmente vão se despedaçar. Por mais cuidadoso que você seja, abrindo a rosa à força, as pétalas elas despedaçam. Como é que age o bem? Como é que age o amor? Como é que age a essência divina? Ela não abre o sol, ele não abre a pétala, a rosa à força. Ele simplesmente envolve a rosa com o seu amor, com o seu calor, e a rosa, no tempo dela, vai abrindo as pétalas. Então, a partir do momento em que você escolhe ter uma vida de paz, a partir do momento que você escolhe orar, que você escolhe meditar, que você escolhe manter uma vibração mais elevada, o que acontece? Você começa a ser como um sol.
você vai irradiar essa paz para as pessoas. Você passa a irradiar esse sentimento de paz. Então isso é extremamente importante para você perceber que a paz que vem da sua alma, ela tem muito mais poder do que as forças bélicas, apesar de não ser uma coisa visível, não ser uma coisa instantânea, não ser uma coisa assim rápida. Porque a paz ela vai agindo como um sol que abre a rosa, ela vai agindo aos poucos, lentamente. É como aquela maré que vai enchendo, né? Você vai para a praia, como é que a maré enche? Será que você chega lá, a maré está baixa e de uma hora para outra o mar enche? Não acontece isso, né? O que acontece é assim, o mar vem, avança um pouquinho e recua. Vem, avança mais um pouquinho e recua. E toda vez o mar ele vai avançando alguns centímetros e depois de 6 horas a maré está completamente cheia. Tudo que acontece no universo, na lei do amor, é assim, é progressivo, gradativo e aos poucos. É como uma sementezinha que você vai regando, essa semente vai se transformando numa árvore. Mas é duradouro, né? Uma árvore que cresceu, um jambeiro, por exemplo, ele vai produzir jambo em grande quantidade. E esse jambo vai gerar outras árvores. É uma força, imensa força da paz. Mas ela é uma construção que vai aos pouquinhos. Eu gosto de provocar a minha filha, às vezes eu conversando com minha filhinha, eu tenho uma filha de 15 anos, e às vezes eu gosto de provocá-la. Eu digo assim, olha, eu sou um homem pacífico, eu não gosto de guerra, de confusão. Até alguém vir tentar bater em mim, porque você sabe o que acontece se alguém bater em mim, né? E ela fica assim, sem saber o que responder. O que é que acontece, Júlia, se alguém bater em mim? Se alguém vir bater em mim, o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Eu vou dizer a você agora que está me assistindo. Eu fico apanhado. Eu fico apanhado. Aí talvez a pessoa diga assim, mas isso aí é uma proposição de um covarde, né? A pessoa que leva apanha e fica apanhada é um covarde, né? Mas sendo que a verdadeira coragem, o termo coragem, ele vem de cores, que tem a ver com coração. Então a coragem não é você reagir a uma agressão, não é você bater no outro, né? Porque você diz assim, não, coragem é você reagir à agressão na mesma medida. Isso aí, Gandhi, ele dizia, olho por olho e o mundo ficará cego. Veja que frase interessante, olho por olho e o mundo ficará cego. Então, não funciona, porque você reage àquela agressão, a pessoa vai contar o tempo a partir do momento que você reagiu, não a partir do momento que ela agrediu. E ela vai reagir de volta. E ela reagindo de volta, você reage de volta. E tem os amigos da pessoa, a família da pessoa que vai ficar contra você. E a sua família e seus amigos vão ficar contra aquela pessoa. E é assim que a guerra acontece. Portanto, nenhuma guerra ela é justa, porque ela termina gerando injustiça. Veja, vamos tentar raciocinar a justiça de uma guerra. Por mais nobre que seja a causa de uma guerra, imagine um único soldado. E esse soldado ele vai lutar contra um outro soldado invasor. E de repente, ele mata o soldado agressor, o soldado que está invadindo o país dele. Aí você diz, isso é justo. Será que é justo de verdade? Se você parar para olhar direitinho, esse soldado agressor, ele tem filhos. Como é que vai ficar o filho dele sem pai? Como é que vai ficar a mãe dele que viu o filho ir para a guerra, que criou o filho desde pequeno e que de repente vai perder esse filho numa guerra? Então, para a mãe dele, para a mãe desse soldado agressor, para o filho dele, para a filha, não vai ser justo. Eles vão perder uma pessoa muito querida da família. Entendeu? Então, aí talvez você faça outra pergunta. Ok, Fernando, mas como é que eu reajo a uma agressão? Se uma pessoa vier abusar de mim, se uma pessoa vier se aproveitar, se uma pessoa vier me agredir, aí o que é que eu faço? Fico apanhado, como você falou? Não, não é bem assim. O segredo é você, simplesmente, a única forma que tem de você reagir ao mal é através do bem. Os chineses, eles dizem que só existe uma única maneira de você vencer o inimigo, um provérbio chinês, que é transformá-lo num amigo. Então só existe uma forma de você vencer o inimigo, que é transformá-lo num amigo. Não existe uma outra forma. Então, se alguém vier lhe agredir, óbvio que você vai colocar limites, você vai se impor, mas sem partir para agressão. E como é que eu sei se eu devo botar limites ou não? Qual a quantidade de limite que eu devo botar? Qual é o limite entre o limite e a violência, né? Talvez você faça essa outra pergunta.
E aí eu vou colocar uma coisa bem fácil, que eu até falo no meu livro, A Fonte, né? Onde eu faço essa pergunta para a essência divina, a nossa essência divina, e a essência divina responde. Imagine o agressor como sendo parente seu, como sendo um filho. Então, por exemplo, se você quer botar limite no seu filho, você não vai pegar e agredir o seu filho e bater. Alguns pais usam essa pedagogia, mas a gente sabe que não funciona a pedagogia da violência. Como é que você faz? Você vai chegar para seu filho, vai conversar, vai botar os limites, mas sem machucá-lo, porque você ama o seu filho. E se você ama, você não agride. E é assim que você precisa se comportar com o agressor. Então, se o agressor ele tem idade para ser seu filho, veja-o como filho. Se ele tem idade, se ele é mais velho, veja-o como pai. E a partir do momento que você vê o agressor como seu parente, automaticamente você consegue, aos poucos, fazer uma reação, né, colocar os limites, mas de uma forma ética, de uma forma respeitosa, de uma forma sábia, entrando em contato com a sua essência divina, se deixando guiar pela paz que vem de Deus, que flui através de você. Eu sei que tudo isso parece muito teórico, muito abstrato, mas se você tiver uma vida de paz, se você meditar e orar todos os dias, você vai perceber a verdade disso que eu estou falando. E a paz ela é contagiante, porque se um agressor lhe agride, por exemplo, se uma pessoa ela bate em você e você simplesmente escolhe não reagir, isso incomoda, isso tem o poder de uma bomba atômica. Porque essa pessoa ela vai se ver diante do espelho. Tem um vídeo meu que eu falo sobre a questão da agressão de Will Smith, e a partir, eu não estou falando dos méritos de quem está errado, né? O Will Smith, você sabe, deu um tapa no rosto do Chris Rock, né? Por causa de uma piada que ele fez com a mulher. Eu não estou dizendo aqui que o Chris Rock está certo, que o Will Smith está certo. Eu estou falando de reação. Qual foi a reação do Chris Rock? Ele não partiu para cima, porque se você leva um tapa no rosto, a tendência é você partir para cima da pessoa. A minha tendência é partir para cima. Eu tenho que estar muito bem preparado. Eu falei isso, mas eu não sei se na hora eu vou conseguir manter uma estrutura dessa. Pode ser que não, né? Porque o instinto da gente é partir para cima, é trocar soco com o outro, né? É o instinto animal. E eu sou em parte animal, tenho essa consciência. Então, o Chris Rock, ele levou a tapa, mas em vez dele ceder o instinto dele de ir para cima, o que é que ele fez? Ele tentou brincar ainda, ele estava rindo, mas ele ficou sério, ele disse, ok, eu acabei de levar uma surra do Will Smith, não sei o que, sabe? E tentou ainda brincar um pouco, mas a situação estava realmente muito tensa e chegou a um ponto que ele disse, ok, eu vou me calar, e mudou de assunto. Como ele agiu de uma forma 100% pacífica, depois perguntaram a ele se queriam que ele botasse o Will Smith para fora a força, para fora do Oscar, da cerimônia. Ele disse que não. Se ele queria prestar queixa, ele disse que não. Veja que coisa impressionante. Ele não reagiu de nenhuma forma ao Will Smith. O que é que o Will Smith fez em seguida? Se você vem acompanhando esse caso, ele começou a pedir desculpa, ele se arrependeu. Ele mesmo se expulsou, ele mesmo pediu demissão, saiu da comissão do Oscar, ele mandou um Twitter pedindo desculpa a Chris Rock, ou seja, aquela violência dele está incomodando. Então isso é muito importante a gente ver. Quando o outro nos ataca e a gente, em vez de reagir emocionalmente ou fisicamente, a gente simplesmente perdoa, e essa é a essência do perdão. O perdão ele é contagiante, ele é uma flecha que vai tocar o coração do agressor, vai direto na alma do agressor. E aí o agressor automaticamente ele vê um espelho, vê o monstro que ele se tornou, e ele começa a mudar de atitude, começa a se arrepender. Mas se você reage, o agressor vai se sentir agredido, vai se transformar numa vítima, vai agredir mais ainda. E você que vai ser a próxima vítima vai agredir mais ainda. Ou seja, toda guerra ela é injusta porque ela é auto-perpetuante. E toda paz ela é justa porque ela é auto-perpetuante também. A paz gera paz. A paz ela tem um poder imenso de contagiar, de envolver as pessoas, ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Muita paz e prosperidade.